galera, professor Arthur Damasceno na área, estamos de volta aqui para levantar mais um assunto dessa nossa preparação e agora apenas um artigo, o artigo 17, para tratar dos partidos políticos. É um bloco simples de estudo, mas apenas importante levar em consideração alguns detalhes aqui, que são particulares. Bom, a gente já começa fazendo a leitura do nosso caput, dizendo: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então aqui a gente está percebendo alguns valores que devem ser levados em consideração quando da criação, da fusão, da incorporação e extinção de partidos políticos, né? Por exemplo, a soberania nacional, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A soberania do nosso Estado maior deve ser sempre respeitado, por óbvio. E os direitos fundamentais da pessoa humana, os direitos fundamentais que nós temos, inclusive, um bloco, um título do texto constitucional que trata disso, que é o título 2, que vai do artigo 5º ao próprio artigo 17. Então, os vários direitos de liberdade, as várias proteções e garantias fundamentais, tudo isso deve ser levado em consideração. Regime democrático é o nosso regime que determina que todo o poder emana do povo. E, para mim, o mais importante, por isso que eu estou tratando de todos eles, o pluripartidarismo político. Tome cuidado que o pluripartidarismo político não é aquele fundamento da República Federativa do Brasil. Lembra lá nos princípios fundamentais, quando a gente fala da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e o pluralismo político? Cuidado que o pluripartidarismo político é diferente do que nós chamamos de pluralismo político, tá? O pluralismo político remete à ideia de diversidade de ideologia política, ou diversidade de ideologias políticas. No Brasil nós temos pluralismo como fundamento. O pluripartidarismo já não diz respeito às ideologias, mas sim uma pluralidade de partidos políticos. E olha que barato. O pluralismo é princípio fundamental. O pluralismo é princípio fundamental, pois apresentado no artigo 1º, inciso de número 5º da nossa Constituição. Princípio fundamental, fundamento da República Federativa do Brasil. Já o pluripartidarismo político, como nós estamos verificando, está no artigo 17, é um direito, é um princípio inserido nos direitos fundamentais. Lembre-se que os direitos fundamentais nós começamos a estudar no artigo 5º e encerramos no artigo 17. Eu não posso confundir pluralismo e pluripartidarismo. São coisas diferentes, tá? Arthur, e quais são os preceitos que eu preciso levar em consideração? Estão aqui, ó. Deixa eu apagar, para ficar bem nítido aqui o exame. Os preceitos, caráter nacional. Não há a possibilidade de um partido ter caráter regional ou local. Esse partido vai ser criado para funcionar apenas no estado do Mato Grosso, para ter buscar cargos eletivos e ter funcionalidade apenas no município de Cuiabá. Não. O caráter tem que ser nacional. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes, o que ofenderia claramente a soberania nacional, Não há possibilidade. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. Lembre-se que os partidos políticos, eles muitas vezes se utilizam muito do fundo eleitoral, dinheiro público. Então é muito importante que essa prestação de contas aconteça. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. O funcionamento parlamentar é a ideia do parlamentar ter a oportunidade de falar, de expor as suas ideias. Até porque se ele é um parlamentar, é porque ele atendeu a uma representatividade. Ainda que seja uma representatividade pequena, aquele partido político não teve tantas cadeiras, apenas 2, 3, 4 deputados, por exemplo, estou falando de deputado, esse indivíduo tem direito de fala. Ele tem sim a possibilidade de agir
e exercer as suas atribuições como os demais parlamentares de outros partidos gigantescos. Essa é a ideia do funcionamento parlamentar. Bom, o parágrafo 1º é enorme, ele traz para a gente. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, por óbvio, estabelecer as regras sobre escolha, formação, duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e os regimes de suas coligações nas eleições majoritárias. Peraí, toda a parte inicial fala da autonomia que os partidos políticos têm, né? A capacidade de eles se auto-organizarem internamente, por óbvio, respeitando aqueles preceitos e os valores que nós apresentamos lá no caput do artigo de número 17 e em seus incisos. E aqui, o partido político ele vai ter a oportunidade de escolher as suas coligações nas eleições majoritárias. Mas olha que barato essa parte que vem aqui. Vedada a celebração de coligações, vedada a celebração de coligações nas eleições proporcionais. E quando nós falamos de eleições proporcionais, nós estamos verificando eleições proporcionais. Eleições proporcionais. Nós estamos falando da escolha de deputados federais, estaduais, distritais e a escolha de vereadores, tá? Por quê? Porque quando você elege um deputado, um vereador, você pelo menos digitará 4 vezes, podendo ter que digitar 5 vezes. Né? E esses 2 primeiros dígitos são dígitos dos partidos. Na realidade, a cadeira conquistada pelo parlamentar não é dele, é do partido dele. E ele, como foi bem colocado na lista de candidatos, ele vai ter a oportunidade de sentar em uma dessas cadeiras. Por exemplo, vamos imaginar que no quantitativo de votos que o partido teve, o partido obteve 10 cadeiras. 10 cadeiras. Mas esse partido apresentou 20 candidatos. Então apenas os 10 primeiros colocados desse partido estarão lá. Entendeu? Mas aí, o que acontecia antigamente é que o partido X se juntava com o partido Y, se juntava com o partido Z, se juntava com o partido K, que também se juntava com o partido W, e eram partidos pequenos, mas como fizeram essa coligação para cargos proporcionais, se tornaram, na realidade, um partido grande, uma coligação enorme. Porque a coligação ela vai funcionar como se fosse um partido. E aí, na realidade, eu vou ter que somar os candidatos do X, do Y, do Z, do K, do W, e somando todos eles dariam 20 candidatos. E essa coligação gigantesca conquistou também 10 cadeiras. Lembra que eu comentei que o partido B teve 20 candidatos e conquistou 10 cadeiras. Mas essa coligação também, juntando todo mundo, 20 candidatos, conquistando 10 cadeiras, se assemelhou. E isso não pode mais. Não pode mais, tá? Porque há necessidade de se respeitar a ideologia do partido. E muitas vezes o que vimos eram partidos diversos, com ideologias distintas, se juntando só para conquistar cadeira pra caramba. E isso vinha de encontro àquele campo da representatividade. Então, ó, coligações proporcionais não existe mais. Coligação majoritária você vai ter. Arthur, e como é uma coligação para cargos majoritários? Uma eleição majoritária, gente, você não leva em consideração o partido. Quando você fala de cargos que são eleitos pelo sistema majoritário, você está falando de chefes do Poder Executivo e você também está tratando de senadores federais. Quando você elege um chefe de executivo, você digita 2 vezes. Quando você elege um senador, você digita 3 vezes. E aqui nem leva em consideração o partido. Vai ser chefe do executivo mais votado, independentemente do partido dele. Vai ser senador mais votado, independentemente do partido dele. Então, nesse momento, para as eleições majoritárias, você não teria o problema, né, de coligação. E foi justamente isso
que o nosso constituinte apontou, e essa redação ela foi alterada por emenda, porque antes nós tínhamos a possibilidade de coligações proporcionais, isso acabou por emenda. Então, ó, os partidos podem definir suas coligações nas eleições majoritárias, mas é vedada a celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal. Então, isso aqui é um outro detalhe. Perceba. Esse ano, né, temos eleição. Então, nós temos aqui a eleição e na esfera federal, o partido A se juntou em coligação com o partido B. Mas essa coligação ela não precisa ser respeitada nas esferas estaduais. Eu não tenho a necessidade que seja semelhante. Pode ser que o partido A não se coligue com ninguém. Aqui no estado do Mato Grosso, o partido B não se coligue com ninguém no estado do Rio de Janeiro, mas eles se coliguem no estado de Santa Catarina. E lá no estado do Maranhão, o partido A está se coligando com o outro. Então não há necessidade de ser semelhante. Foi justamente o que você está vendo aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui também, para a nossa leitura ficar clara. Coligação majoritária pode ter? Pode. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. A fidelidade partidária ela é exigível para os cargos proporcionais. Por quê? Porque quando a gente fala de cargo proporcional, a cadeira não é do candidato. Melhor, a cadeira não é do Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site lá Concursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecerem a nossa metodologia e conhecerem, claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, curso bastante enxuto, um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas importantíssimas. Tudo bem? Então venha estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.